comentário da prova da Polícia Federal nível médio, hoje aplicada pelo CESP, ó, gabarito assim saindo assim fresquinho, para que você possa ver aí se você foi bem ou mal, e espero, claro, que o CESP acerte todas, né, porque a gente vai dar o nosso gabarito aqui, mas a gente nunca sabe se o CESP vai dar conta de acertar as provas que ele deu. Me lembra até do meme lá no Facebook, tava lá, ó, uma criancinha com o Barack Obama, e a criancinha vira pro Obama e fala assim: Obama, meu pai disse que você sabe todas as coisas, inclusive os gabaritos do CESP. Aí o Obama olha assim: nem o CESP sabe seus próprios gabaritos. E outra, ele não é o seu pai. Aí fica ruim pra criancinha, né? Mas vamos lá, espero que o CESP acerte. Eu trouxe aqui as questões que mandaram pra gente, aqui do Estúdio Aulas, então vamos lá. Caiu uma questão assim, ó. Constituição, a questão que eu acho que vai ser a mais problemática dos gabaritos aí que vão sair por aí, eu já aviso que eu vou dar um gabarito diferente. O CESP, se não tiver comigo, tá errado, hein? Vamos lá, brincadeira. Constituição, em sua acepção formal, corresponde ao documento solene, verdadeiro. Documento solene por quê? Porque foi produzido com uma forma especial, que disciplina as normas superiores elaboradas por um processo constituinte específico. Perfeito. Quer dizer, disciplina as normas superiores porque a Constituição tem uma matéria diferenciada das demais normas do ordenamento jurídico. E por um processo constituinte específico também verdadeiro, porque o processo constitucional é um processo diferenciado. Não é o mesmo processo de criação das leis. Sendo as normas, aí vem a parte ruim, é um item só. Sendo as normas integrantes da Constituição Federal de 88, caracterizadas como formalmente e materialmente constitucionais. Desculpem, nobres colegas que falaram diferente, mas eu entendo que essa questão é falsa. Eu não posso afirmar que as normas que estão na Constituição de 88 são formal e materialmente constitucionais. Formalmente e materialmente constitucionais, entendo que é falso. Tenho o meu receio de que a banca traga o gabarito como verdadeiro, mas se trouxer, vamos fazer uma impugnação da seguinte forma. Na teoria das normas constitucionais, que até foge da classificação da Constituição, mas eu costumo explicar isso nas minhas turmas, uma Constituição formalmente constitucional, ela vai trazer dois tipos de normas. As normas apenas formalmente constitucionais, como o Colégio Pedro II, famosíssimo do texto constitucional, que é a grande crítica de que é uma norma presente no texto constitucional, portanto é norma constitucional, mas ela não traz a matéria, o conteúdo da Constituição, e portanto ela é apenas formalmente constitucional. E traz também as normas formal e materialmente constitucionais, como o artigo 5º, que traz os direitos fundamentais. Está na forma da Constituição, no texto escrito, mas também trata da matéria constitucional. Então entendo que esse item é falso, porque ele afirma que as normas são formalmente e materialmente constitucionais. Quando ele fala as normas, eu entendo que ele está dizendo que as normas que estão na Constituição, independente de qual seja. Ou seja, existe um universo de normas no texto constitucional, algumas são apenas formalmente, outras são formal e materialmente constitucionais. Então entendo particularmente que esse item seria falso, ok? Caíram questões sobre organização política administrativa brasileira, da administração pública e poder executivo. Vamos ver esses. Olha só, União, Estados, Distrito Federal e municípios compõem a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Certo, conforme o artigo 18 da nossa Constituição. Interessante que eles colocaram estados com letra minúscula, só para diferenciar, né? Mas pode ser com letra minúscula. Cabendo aos municípios, então ele cobra primeiro o artigo 18 caput, verdadeiro, depois ele vai lá para o artigo 30. Cabendo aos municípios promover no que couber o adequado ordenamento territorial, mediante, por exemplo, planejamento e controle do parcelamento do solo urbano. Correto, com base no artigo 30, inciso número 8. Confira aí, eu acho que é o 8 mesmo, mas é o artigo 30, inciso 8, é competência sim do município, é verdadeira. Mais uma, de acordo com a CF, aí já vem a administração pública, hein? De acordo com a CF, a prática de ato de improbidade lá do artigo 37, parágrafo 6º. O ato de improbidade administrativa por agente público implica a perda da função pública, sim,
Lá tem também mais 2 sanções civis que não foi cobrado na questão, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. A suspensão dos direitos políticos, sim, sem prejuízo da ação penal cabível, sim. Tudo verdadeiro conforme a Constituição assim define. É 37 parágrafo 6º ou é 37 parágrafo 4º? Meu Deus, agora eu juro que bateu a dúvida, mas é 37 parágrafo 6º, você vai conferir aí. Mas é verdadeira, sem dúvida é verdadeira. Compete privativamente, questão sobre o Poder Executivo, ao presidente da República a concessão de indulto. Indulto, perdão. O indulto é uma forma de dar um perdão ao indivíduo que praticou um crime. Então, compete sim ao presidente conceder indulto, podendo, está no artigo 84, 12, inciso 12, podendo essa competência, entretanto, ser delegada a outras autoridades, como, por exemplo, a ministra de Estado. Perfeito, com base no artigo 84, parágrafo único, ok? Até recebi agora algumas mensagens no Facebook. Professor, o senhor falou a prova toda lá no aulão. Eu dei um aulão ontem de manhã, e realmente essas questões aqui eu falei da Constituição formal, não entrei no detalhe das normas formalmente materialmente, mas falamos da organização política administrativa, falamos sobre a questão do presidente poder conceder indulto e poder delegar, falamos agora as 2 próximas questões sobre segurança pública. Estudo em 1 hora, hein? Mas como eu estava brincando aqui com o Léo, comentando informática aqui com vocês, aqui do Estúdio Aulas, é sorte, realmente é sorte a gente conseguir abordar tão bem uma prova como essa, tá? É sorte mesmo, não é uma falsa modéstia, e sorte dos alunos também que estiveram presentes e puderam ter essa grande chance aí de gabaritar a prova de constitucional. Então, ó, caiu um item assim, agora sobre segurança pública, hein? E eu falei, gente, estudo o artigo 144, é certo que vai cair aqui no aulão do Espaço Campus, na videoaula, lá no aulão, nas minhas turmas. Então, artigo 144, a Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são órgãos destinados ao exercício da segurança pública no Brasil. Falso. A Força Nacional de Segurança Pública não é um dos órgãos da segurança pública, ok? Disse várias vezes para meus alunos, gente, o rol dos órgãos de segurança pública descritos no artigo 144 é um rol taxativo, já era, são só aqueles ali. Então não adianta querer entrar com mais nenhum órgão de segurança pública porque não aceita o STF, tá? Inclusive jurisprudência do STF sobre esse tema. E na hipótese de ocorrência de crime contra o patrimônio da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, eu dei esse exemplo em sala. Olha, um crime contra a empresa de Correios, é empresa pública? Então diz a questão, compete à Polícia Federal apurar a infração penal. Certo, artigo 144, parágrafo 1º, competências da Polícia Federal. Disse, gente, é óbvio que vai cair competência da Polícia Federal, como não? Tem que cair. Polícia Federal, você vai fazer o concurso da Polícia Federal, qualquer examinador que tem um mínimo de consciência, que tem um mínimo ali de discernimento, ele vai cobrar isso. Então, gabarito dessa verdadeira, tá? Mais 2 sobre direitos fundamentais agora, ó, molezinha, mamão com açúcar. O terrorismo, o racismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes são crimes hediondos. Para. Gente, todo mundo aqui estudou, se estudou comigo, viu isso. Olha, racismo é uma coisa, 3TH é outra. Se você falar que não viu 3TH comigo aqui, você está mentindo. Se você estudou comigo, você viu. 3TH é o quê, professor? Tráfico, terrorismo, tortura e hediondos. Tráfico, terrorismo, tortura e hediondos. Tráfico, terrorismo, tortura e hediondos. O que ele está dizendo na questão? Que terrorismo, racismo, tortura e tráfico são hediondos. Opa! Errado. Falsa a nossa questão aqui. Aí ele fala que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Se você estava em dúvida, racismo não é insuscetível de graça e anistia. O racismo é imprescritível, tá? Pô, gente, ó, essa aí não dava pra... Ah, professor, eu errei. Não, beleza, lamento, desculpa assim, mas não podia errar não, criatura divina. Vamos pra frente. 47 é o número aqui da próxima questão nessa prova da colega que mandou aqui pro Estúdio Aulas. Considere que uma criança tenha nascido nos Estados Unidos da América e sua filha de pai americano e de mãe brasileira que trabalhava à época do parto na Embaixada Brasileira dos Estados Unidos. A mãe brasileira trabalhava lá, é óbvio que a criança é o quê? Brasileira. Brasileira nata, não precisa fazer nada. Não precisa registrar, vir morar no Brasil, fazer... Não, é brasileiro nato, pronto.
Nesse caso, a criança somente, viu? Somente aqui já está errado, né? Será considerada brasileira nata se for registrada na repartição brasileira competente dos Estados Unidos. Não, ela é brasileira nata. Artigo 12, inciso 1, letra B de bola, ok? Ah, e a questão anterior, lá da tortura, tráfico, terrorismo e tal, é o 5º 42 e 5º 43. 5º 42 e 5º 43. E agora, fechamos direito constitucional, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 questões de direito constitucional. Fechou? Fechou? Você estudou comigo aqui no Estúdio Aulas também o Estatuto dos Estrangeiros. Gente, as 3 questões que caíram foram feitas em sala aqui, em vídeo. E na sala também, porque eu dei um aulão pro pessoal do Espaço Campus aqui. Então você foi meu aluno, você viu isso aqui em sala. E eu vou gabaritar e dar inclusive os artigos da lei aqui, porque esses eu confesso não sei de cor. Mas tem um aqui que caiu que eu já até lembrava já de qual o artigo, já caiu tantas vezes. A primeira questão sobre estatuto estrangeiro, hein? A propriedade de bem imóvel no Brasil não confere ao estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natureza, nem autorização de permanecer no território nacional. Gente, dá uma olhada aí no artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Artigo 6º da Lei 6.815. Lei 6.815, artigo 6º, tá igualzinho, quer dizer, tá um pouquinho diferente, mas é a mesma lógica. Olha o artigo. A posse ou a propriedade de bens no Brasil não confere ao estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natureza ou autorização de permanência em território nacional. Então aqui está dizendo, a propriedade de bem imóvel no Brasil não confere. A posse ou a propriedade não confere. Então, verdadeiro, não dá direito a ter visto e nem autorização de permanência. Verdadeira essa questão. Mais uma, considere que a Lina seja natural de determinado país que não exige visto para que brasileiros o visitem em caráter recreativo. Caráter recreativo quer dizer de turismo, tá? A entrada recreativa é a entrada para turismo. Nessa situação, o país de Alina não exige o visto do brasileiro. Nessa situação, se a Alina pretender viajar a lazer para o Brasil, a exigência do visto de turista poderá ser-lhe dispensada. Verdadeiro também. Vamos dar uma olhada nessa aqui. Deixa eu ver qual vai ser aqui o artigo para vocês. Visto de turista. Artigo 10. Poderá ser dispensada a exigência de visto prevista no artigo 9º, artigo anterior, ao turista nacional de país que dispense ao brasileiro idêntico tratamento. Primeira coisa que eu disse aqui na minha aula de Estatuto Estrangeiro. Gente, 2 princípios regem o Estatuto Estrangeiro. O princípio da reciprocidade, olha ele aí caindo, ó, reciprocidade, e o princípio do predomínio do interesse nacional, da soberania nacional, do interesse nacional, ok? Então, verdadeira nossa questão. E a última agora sobre Estatuto Estrangeiro. Conforme a legislação brasileira, deportação. Vamos lá na deportação? Gente, interessante, eu falei em sala assim, gente, são questões passíveis de cair. Eu falei, olha, visto, diferença entre deportação, expulsão e extradição e os casos de naturalização. Caiu nacionalidade, caiu vistos, caiu deportação. Olha só, hein? Pessoal, ó, questão que define o que é deportação, artigo 58. Eu vou ler o artigo, depois eu volto para a questão. A deportação consistirá na saída compulsória do estrangeiro. A deportação far-se-á para o país da nacionalidade ou de procedência do estrangeiro ou para outro que consinta em recebê-lo. E olha como é que caiu na prova. Conforme a legislação brasileira, deportação consiste na saída compulsória de estrangeiro do território nacional. Não sendo necessário para a caracterização da deportação que o deportado seja reconduzido ao país que seja nacional. Verdadeiro também. Quer dizer, pode voltar para o país de onde veio ou até para outro país que consinta em recebê-lo. Então, verdadeira questão, estava tranquilíssimo, tá? Uma boa prova. Os alunos aqui, com certeza, do Estúdio Aula, os meus alunos presenciais, que pegaram o meu material lá no grupo do Facebook, com certeza foram bem, tá? E assim, desejo que se você foi bem nessa, que você seja um ótimo servidor lá da Polícia Federal, mas que se não foi a sua vez, vamos firme pro próximo, porque nós vamos chegar lá. A gente vai firme e vai com fé, com força, com foco, com perseverança. Beleza? Grande abraço, foi um prazer e até o nosso próximo encontro.